Alô, alô. Martin. Aleluia, louvado seja Deus. Boa noite, povo de Deus. Amém? Boa noite. Vamos ficar em pé, porque nós vamos começar a louvar o Senhor. E eu quero que você entre na presença de Deus, porque o Salmo 29 diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória, aleluia. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Em tempos tão incertos, em tempos tão pesados, espiritualmente difíceis, a voz do Senhor, quando Deus abrir a boca, mas não vai ficar em pé. Do que você teme? Qual o temor do teu coração? Qual a insegurança do teu coração? Coloca agora na presença de Deus, porque você está no templo do Senhor, e aqui no templo do Senhor tudo e todos dizem glória. Amém? Senhor, nós te damos a glória, a honra, o louvor, a majestade, o domínio, Senhor, porque tu és Deus. A última palavra é do Senhor, não é de homens. A última palavra não é do médico. A última palavra não é, Senhor, do professor, ou do patrão, ou do político. A última palavra é do Senhor. E nós nos rendemos na tua presença. Nós nos colocamos aqui diante de ti no teu altar, para te dar toda a honra e toda a glória. Louvar ao teu nome, porque só tu és digno de todo louvor e adoração. Recebe esse louvor, Senhor. Nós colocamos nos teus pés agora toda a nossa aflição, todo o peso do coração, da mente, todos os pensamentos que ficam vagueando. E agora, o que será que vai acontecer? Senhor, a tua voz é poderosa, e é essa voz que nós queremos ouvir essa noite. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós te damos a glória. Aleluia, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar. Amém. Deus, Ele não quer que andamos ansiosos por coisa alguma, mas que possamos estar descansando e confiando nele. E hoje Ele te convida, Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30.
A música que nós vamos cantar agora diz: saia das trevas, saia da escuridão, vida nova te espera. E é isso que Jesus tem para você. Ele quer te dar um fardo leve, Ele quer te dar vida em abundância, Ele quer que você saia das trevas, da escuridão e venha para uma vida nova, uma vida que te espera cheia de graça, abundante. Amém? Nós vamos celebrar com essa alegria, com essa certeza no nosso coração nessa noite, porque Ele nos tirou da morte para a luz. Amém? Vamos cantar. Vamos louvar com as palmas. Saia das trevas, saia da escuridão. Vida nova te espera, não tenha temor. Corra em lugares abertos, graça espera por ti. Dance em sua presença, graça te espera. Ele venceu a morte, eu sou livre. Eu sou livre. Ele venceu a morte. Eu sou livre. Eu sou livre. Sai da escuridão, vem receber o seu amor e seu perdão. Ele venceu a morte. Eu sou livre. Eu sou livre. Libertou. Venha fazer parte, viver em amor. Corra em lugares abertos, graça espera por ti. Dance em sua presença, graça te espera. Ele venceu a morte. Eu sou livre. Ele venceu a morte. Eu sou livre. Sai da escuridão, vem receber o seu amor e seu perdão. Ele venceu a morte. Eu sou livre. Eu sou livre. Somos livres, aleluia. Ao soar do teu nome as cadeias cairão. Foi na cruz que Jesus te deu libertação. Ao soar do teu nome as cadeias cairão. Foi na cruz que Jesus me deu libertação.
Aleluia. Dance em sua presença, graça te espera. E carregou o teu fardo, graça te espera. Danço em sua presença, eu sou livre, eu sou livre. Danço em sua presença, eu sou livre. Aleluia! Ele venceu a morte, eu sou livre, eu sou livre. Ele venceu a morte, eu sou livre, eu sou livre. Sai da escuridão, vem receber o seu amor e seu perdão. Ele venceu a morte, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu fardo é leve. Nós queremos te adorar nessa noite na beleza da tua santidade, Senhor, porque lindo, lindo, lindo é o teu nome. Obrigado, Jesus. Nós bendizemos o teu nome. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Diga mais uma vez. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Deus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, diga isso. Que o teu reino vem, a nossa fé está em ti, Senhor. Está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, tua fé está no nosso Deus. Tu que estás assentado
homens louvando. Deus reunido no seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus. Nós te esperamos, Senhor. Ansiosos espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus, oh Alfa, Ômega, Cristo, Filho, oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ó Alfa, Ômega. Amém, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que virá um dia sobre as nuvens de glória, e todo olho verá, Amém. e toda língua confessará que só Tu és, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E as nações do mundo vão ter que se curvar diante de Ti, Senhor. E aqueles que hoje dizem: eu mando, eu instituo, eu rasgo a nota, eu tiro o nome de Deus da nota, eu tiro o nome de Deus dos prédios públicos, eu faço, eu aconteço porque eu sou autoridade, vão ter que se curvar diante do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu não sei você, querido, se você pode já assim fechar teu olho e ver o Senhor vindo, a trombeta tocando, ao som daquela trombeta, oh Senhor, e Ele vindo sobre as nuvens com poder e glória. Amém. Lindo e lindo. Amém. E todo olho verá, diz que será como um piscar de olhos. E assim como no Oriente aponta no Ocidente, assim há de vir o Filho do Homem, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Oh, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Oh, vem, Senhor Jesus. Você pode falar Maranata. Cristo,
visão, Senhor. Nós te clamamos, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quero levantar um clamor hoje por esse país que nos acolheu com tanto amor, onde a gente é abençoado, onde a gente cria os nossos filhos, onde nós nos tornamos cidadãos. Alguns estão a caminho dessa bênção, porque realmente é uma bênção. E eu amo os Estados Unidos, eu amo como se eu tivesse nascido aqui. E dói no coração ver o que está acontecendo. E a gente é muito pequeno, sabe? No sentido assim de número, né? Nós não somos bilhardários, não temos dinheiro para dar em campanhas. Nós somos aquele povinho que eles olham assim com desdém. Mas nós temos um poder tão grande no nome de Jesus. A nossa oração pode muito quanto aos seus efeitos. E nós vamos orar como nós estamos fazendo. Nós estamos orando. E muitas pessoas estão orando. E o povo de Deus, aliás, não só na América, no mundo inteiro. Quem é espiritual entende o mundo espiritual que está acontecendo hoje. O cara que é legalista ou é carnal, ele não entende que o que está para acontecer vai definir o futuro do mundo, não é só da América, não. Os Estados Unidos é um país que é a força mundial que segura a proteção de Israel. Então nós temos que clamar, queridos, clamar por, sabe, que venha o reino de Deus e que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Porque nós sabemos que vai acontecer. Nós já sabemos o que vai acontecer. Mas que Deus ainda nos dê tempo para podermos ganhar nossa família, ganhar nossos amigos e para ter um grande avivamento na terra, em nome de Jesus, e vidas serem alcançadas. Senhor, nós queremos levantar as nossas vozes a Ti nessa noite, Senhor, nos unindo com os irmãos no Brasil, nos unindo, Senhor, com os irmãos no mundo inteiro, de todas as denominações, Senhor, e clamando ao Senhor, que venha o Teu reino nos Estados Unidos, e que se faça a Tua vontade aqui, na terra, nesse tempo de eleição, nesses dias, nessa próxima semana que está entrando, e que seja, Senhor, Pai, que venha à luz aquilo que não é do Senhor, e que o Senhor venha trazer justiça, Senhor. Tu és Deus de justiça, e nós clamamos agora, Tu, Deus da justiça, Jeová Tsenukinudu, derrama da Tua justiça sobre essas eleições, Senhor. Senhor, nós começamos esse culto dizendo que a Tua voz é poderosa, a Tua voz quebra, libera, sara, transforma, e a Tua voz expulsa o que não é do Senhor dessa terra, que foi, Senhor, firmada na Tua palavra, ó Deus, implantada, Senhor, a base da Constituição Americana aqui, ó, na Tua palavra, Senhor. E Tu disseste, ó Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é aquele, abençoado é aquele que abençoa Israel. Senhor, nós levantamos o Donald Trump na Tua presença, Senhor, como presidente desse país, e pedimos agora, Senhor, que o Senhor dê força a ele, que o Senhor estruture ele, que o Senhor dê graça, Senhor, saúde a ele. Também levantamos o Biden, Senhor, e pedimos, ó Deus, que o Senhor faça a Tua vontade. Pai, no nosso coração não há animosidade. Senhor, aquilo que o Senhor determinar, quando o Senhor falar, Teu povo obedecerá, Senhor. Nós queremos é que a justiça seja feita e que seja, Senhor, uma eleição justa, em nome de Jesus, e que toda artimanha, Senhor, do diabo nessa ação, Senhor, de nova era, de ordem mundial, de palavra contrária, de mandinga, Senhor, de rebelião,
opressão, Senhor, em nome de Jesus, de anarquia, seja repreendido e expulso dessa terra, em nome de Jesus, para que nós, o teu povo, possamos viver vida plena, vida com paz, Senhor, porque tu disseste para que nós, Senhor, orássemos pelos governantes, para que nós tenhamos vida em paz, para que a gente possa criar nossos filhos em paz, para que a gente possa te servir também em paz, Senhor. No nome poderoso, nós declaramos, Yeshua, HaMashiach, a tua Shekinah está neste país. Ah, Senhor, nós declaramos, ora vem, Senhor Jesus, e faz a tua justiça aqui nesse tempo. No nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém, aleluias, glória a Deus, amém, queridos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele, Rei dos Reis, ninguém destrona. Em nome de Jesus, aleluia. Não, o Senhor ainda tem muito para fazer, né? Segundo dizem aí, só é o final quando a Fat Lady sings, né? É só quando Deus der a palavra, amém? Amém. Então vamos abrir a Bíblia aí em João 6. E eu quero ministrar a tua vida nessa palavra que conta, né, que Jesus, ele atravessou o mar da Galileia e ele chegou do outro lado e ele estava ali, estava aproximando a Páscoa e ele viu que uma multidão estava chegando perto dele. E tinha ali, diz a palavra de Deus, 5.000 homens. Quando diz assim, você pode botar aí mais 5.000 mulheres, mais criança, né? Porque não era contada aqui nessa época. Então, vamos dizer aí uns 15.000 por baixo. Meu Deus, hein? Você já pensou uma multidão de 15.000, quando a gente faz evento que vai 1.000, nós já estamos pulando de alegria. A multidão seguia Jesus, porque eles ouviram falar dos milagres que Jesus fazia, de cura dos enfermos. Eles não imaginavam que estavam para viver o maior milagre da paróquia, né? Da paróquia. Oh, Brasil, aleluia. Pô, mas em falar em paróquia, eu vou te falar, os irmãozinhos católicos estão me deixando assim, viu? Botando a boca no trombone. Estou assim admirada, viu? Que enquanto muitos de nós estamos, né, com medo, eles estão mandando ver. Aleluia. Deus levanta. A palavra diz que Ele levanta até pedra, não é? Então vamos lá. Aí no versículo 7 do capítulo 6 de João, no 6. Não, no 5. Então Jesus, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas ele dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E outro discípulo chamado André, o irmão de Pedro, informou: Jesus, está aí esse garoto que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Gente, não é pão francês igual o do brasileiro, não, que a gente divide, tem miolo, tem casca, é aquele durinho, né? Tipo pão sírio, imagina. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso é para que tanta gente? E disse Jesus: faz aí o povo assentar. Eu não estou te perguntando se vai dar, se não vai dar. Eu estou te perguntando se o que você ganha por mês vai dar para você pagar as suas contas. Faz o que você tem que fazer, obedece o que o Senhor manda. E assim, assentaram, porque havia muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, gente, mas farto é assim, não estou aguentando nem ver mais na minha frente, já comi demais, né? Já estou super saciado. E Jesus fala para os discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim fizeram, e encheram o quê? 12 cestos de pedaços de pães de cevada, que sobraram os que haviam comido.
Vendo os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Bom, Jesus já sabia o que ele estava para fazer, glória a Deus por isso, né? E aí nós vemos, né, que a gente vive muito assim, regaladamente, né? Pode sentar, irmão, se vocês quiserem. Aleluia, a glória, né? Primeiro em mim, pastor. Aleluia, Senhor. É bom, não é? É muito bom, né? Estar na presença de Deus. Pode ser um grupo pequeno, mas é bom estar na casa do Senhor, né? Amém. Então, eu vou fazer a pergunta de novo. A gente realmente vive uma vida regalada, né? Yes or no? Né? Por causa do Senhor. Mas se você olhar o mundo aí, é tudo contadinho. Uma minoria, uma porcentagem bem pequena que tem o que quer, pensou numa coisa, vai lá e compra, né? Mas a maioria vive assim, ó, igual esse rapazinho. A mãe dele deve ter mandado ele lá, falou: vai lá, meu filho, talvez a mãe estivesse doente, falou: vai lá orar por mim, mas leva aqui um lanchinho para você. Mas olha, se alguém te pedir, divide com eles, porque eu tenho certeza que essa mãe nunca ensinou o filho a ser miserável, porque senão o menino não oferecia o que tinha. E eu acho incrível que fala rapaz, a gente não sabe se é uma criança, se é um jovem, mas parece ser um jovem, quer dizer, já saiu da idade da inocência, porque a idade da inocência eles dão tudo mesmo, né? Eles não pensam. Agora já um jovem já fica assim, mas se eu der, eu vou ficar sem, né? Mas eu acho que isso entra muito o que a gente ensina para os nossos filhos. E aqui esse rapaz chega para Jesus e fala: não tem muito não, mas pelo menos dá para o senhor comer. Dá para Jesus comer, pelo menos. Ele quis alimentar o profeta primeiro. E nós vemos na Bíblia uma série de passagens bíblicas que mostram isso. Elias com a viúva, né? A Sônia até falou, né, que ia entregar no domingo passado, entregar a comida, vou entregar aqui, vou obedecer o profeta, mas vou morrer, porque eu só tenho um tantinho de farinha, um tantinho, né, de azeite. E, no entanto, ela sobejou para ela. Assim também para aquele rapaz, não tinha o suficiente para ele, mas a multidão não tinha nada. E ele pensou: bom, vou alimentar o profeta primeiro. Se o profeta estiver de pé, o resto vai acontecer. Se Jesus não tombar de fome, se ele continuar lá pregando, se ele profetizar curas, para a minha mãe pode ser curada. Isso aqui é uma sugestão, que eu estou fazendo uma ideia, que ele tivesse ali pela mãe dele. Mas por outra razão. Talvez aqui você entra na casa de Deus, sinta: eu recebo conforto, eu recebo sustento, eu recebo uma palavra, e é essa casa que precisa ser alimentada. E muitas vezes a gente olha primeiro as nossas necessidades e não a necessidade da casa de Deus. E agora, esse momento, nós vamos entregar o nosso dízimo. Agora eu quero te falar uma coisa, e eu vou declarar sobre a tua vida profeticamente. Aquilo que você botar aqui na casa do Senhor vai multiplicar 12 vezes mais na tua carteira, na tua bolsa, na tua conta bancária, na tua casa, no teu celeiro, amém? Porque a gente às vezes fala: meu Deus, eu não tenho o que dar financeiramente, mas eu tenho aqui uma cesta básica para dar para o meu irmão. Não vai faltar alimento na tua casa, amém? Vai sobejar. Talvez você pense: eu não tenho o que dar, mas você tem o teu talento, não vai faltar provisão de Deus, força do Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro: aquilo que Jesus fez, Ele continua fazendo, Ele continua multiplicando. Não vai faltar, gente, 5 pães secos e 2 peixinhos que devia também estar esturricado. Vai ver que só tinha ali aquela coisinha lá pequenininha, era peixinho. A Bíblia não fala 2 peixão, não é 2 peixes, era 2 peixinhos, né? Às vezes uma sardinhazinha. Mais provável, que inclusive estava era ali no deserto, né? Só tinha aquele mar de água doce. Sardinha de água doce, irmão? Não, então não pode ser sardinha, não.
Mas enfim, era pequeno, era pouco. Mas quem faz sobejar, quem multiplica é o Senhor, não somos nós. Nós só obedecemos. Amém? Então eu quero orar pelo seu dízimo, eu quero orar pela sua oferta. E eu quero declarar, amém, irmão? Eu já anotei a sua estratégia, viu? O Magno me dá o envelope dele para me abençoar aqui, levantar para o céu. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós queremos te falar que a gente dá com alegria, Senhor. Porque a gente sabe, meu Deus, que quando a tua igreja é saciada das necessidades, as portas estão abertas. Senhor, a luz, a som, a louvor, a vida, a alegria, esse é um lugar de esperança. Ainda que as igrejas hoje, Senhor, estão se voltando para os lares, mas quando, ó Deus, nós entramos numa casa como essa, Senhor, e somos aqui alimentados com a tua palavra, às vezes não tem nem ninguém. A gente entra para vir no altar aqui ajoelhar e orar porque o coração está angustiado, está desesperado, está, Senhor, precisando de uma resposta. E essa porta está aberta, Senhor, porque o Senhor estabeleceu aqui um trono do Senhor para que vidas sejam alcançadas, sejam tocadas. E nós queremos, ó Deus, entregar o nosso melhor a Ti. Senhor, recebe a nossa oferta neste lugar. E, Senhor, a exemplo desse texto que nós vimos, que Jesus, além de alimentar todo mundo, além de suprir a necessidade física do teu povo naquele momento, o Senhor ainda sobejou 12 cestos cheios, que foi ainda para a casa desse menino como suprimento para ele, que foi para os discípulos, que foram para as pessoas, Senhor, porque quando o Senhor dá, não é só para aquele momento, o Senhor dá para abençoar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, e eu profetizo sobre aqueles que estão semeando no teu altar, Senhor, que também sobre a vida deles será multiplicado 12 vezes mais aquilo que eles estão colocando no altar nesta noite, ó Deus. Eu declaro a tua vida próspera, abençoada, não faltará nem pequeno nem grande. Você vai viver um milagre, você vai viver o sobrenatural de Deus, que quando alguém te perguntar, você vive em abundância, você vai dizer sim, com toda certeza, porque o Senhor é o teu supridor, em nome de Jesus. Senhor, se há alguém aqui com algum problema, meu Deus, em área fiscal, negócios, Senhor, na área legal, que precisa ser resolvido, eu quero declarar e profetizar também abertura de portas, liberação de papéis, liberação de documentos, de visas, de green card, em nome de Jesus, porque o Senhor não está limitado à lei do homem ser mais fácil, ser mais difícil. O Senhor é Deus que abre caminhos no deserto, traz a existência o que não existe, por amor aos seus. Muito obrigada, Senhor, por este momento em que podemos trazer na tua casa a nossa oferta. Nós te louvamos, te adoramos e te entregamos, Senhor, com alegria, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos, glória a Deus, aleluia. Vamos entregar também a nossa vida no altar, esse país de Deus, no altar de Deus, para que não seja por força, para que não seja pelo nosso próprio poder, mas pela atuação do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa mover nesse país, mover as nossas vidas, e possamos ser usados por Ele. Amém, Jesus. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Somos o templo, tu és a voz, nossa canção. És nosso Deus, somos teu povo, tu és a luz que nos cativou.
nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito, não por força, nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito, não por força, nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito. You called us out of the darkness, into your love, into your light. Grace upon grace, beauty for ashes. You come to us, we come alive. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Não por força, nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito. Não por força, nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Vem sobre nós, sopra. Oh, vem sobre nós, sopra. Spirit, breathe. Come and breathe on us. Spirit, breathe. Come and breathe on us. We stand in awe of you. Maravilhoso és. Não por força, nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito. Glória a Deus, não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, ó Senhor. Amém? Senhor, a tua palavra nos diz que os anjos são seres espirituais que foram criados por ti para ajudar a igreja, para louvor do teu nome, Senhor. Senhor, eu te peço agora, porque a tua palavra também me dá a autoridade de te pedir, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, em momentos de aflição no mundo, nas nações, tem um príncipe, Senhor. Ah, tem um príncipe. Ah, tem um príncipe, Senhor, que socorreu Daniel. Oh, aleluia, Senhor. Libera Miguel e os seus anjos, Senhor. Libera Miguel e os seus anjos sobre a nossa nação, Senhor. Libera Miguel, ó Pai. Oh, nós te pedimos o nome santo do teu Filho Jesus. Oh, a tua igreja precisa de ti nesta hora, Senhor. E os teus exércitos estão em prontidão, Pai. Libera, Senhor, eu te peço. Reverte aquilo que o inimigo preparou de destruição para esta nação. Segura o relógio, Pai dos céus, assim como o Senhor já fez uma vez. Porque se o Senhor já fez uma vez, o Senhor faz de novo. Em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém.
Glória a Deus, queridos. Não se esqueçam que sábado que vem, é o que é? Encontro das mulheres. Ei, glória a Deus. Não vi muito ânimo aí, não. Agora vai ser melhor. E os homens estão convidados. Ô, glória, ó nós lá, ó. Vamos lá. Glória a Jesus, aleluias. Amados, nós sabemos que nós estamos vivendo tempos terríveis. Cada vez mais a gente se depara com situações que nos fazem até pedir, Jesus, volta mais rápido, que a coisa está feia. Cada dia é uma que aparece que é nova, que você nunca ouviu falar. Ou é uma destruição, ou é uma situação na família, é uma situação com os filhos, ou é financeira. Gente, o diabo abriu o saquinho dele lá no céu e está mandando tudo que ele tem. No céu não, desculpa, no inferno. Obrigado, obrigado. No céu vai abrir é Jesus contra ele, já, já. Mentiroso. Mas sabe o que acontece? Quanto mais essas coisas vêm acontecendo, quanto mais pior fica, mais feliz nós temos que ficar. Porque isto prova que a velocidade que o inimigo está tentando imprimir em destruição, significa que Jesus também já está para voltar. Ele não sabe, mas ele prevê. Ele não sabe. Gente, Lucifer é um anjo milenar. Ele não é um anjinho que nasceu agora. E eu canso de falar isso com as pessoas. O inimigo, demônios, Satanás, eles não têm misericórdia. As pessoas pensam que o inimigo vai falar, ai, tadinha, está sofrendo tanto, eu vou parar por aqui, não vou perturbar mais ela não, ele não. Queridos, para com isso. Ele não tem misericórdia, sabe por quê? Misericórdia é um atributo de Deus. Quem tem misericórdia é Deus. O inimigo não tem misericórdia. E por isso que nós precisamos ficar atentos. Amém? Nós estamos começando hoje uma série sobre o apóstolo Paulo. Amém? E hoje eu estava orando e buscando na palavra de Deus o que eu iria pregar. Já vem essa semana toda orando com o Senhor. Eu tinha duas opções. Ou fazer um estudo teológico profundo com todos, que eu acho que ninguém ia gostar muito, né? Ou então trazer uma palavra com bases teológicas um pouco mais light, para que a gente compreenda aquilo que nós vamos estar participando nessa série sobre Paulo. Amém? Que é importante nós conhecermos as figuras bíblicas. É importante que nós conheçamos a palavra de Deus. Você precisa saber o que tem para você, a teu dispor, e o que o Senhor quer fazer na tua vida. Deus, Ele tem propósito para todas as coisas. Ah, mas pastor, será que aquela situação que eu passei, aquele sufoco, queridos, pode ter certeza que havia um propósito de Deus naquela tua luta, porque com certeza Deus te deu a vitória. Se você ficou firme, a vitória vem nas tuas mãos. Amém? Feche teus olhos, por favor. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Nós queremos consagrar a ti nesta hora, Senhor. Esta abertura, Senhor querido, dessa série que vamos estar ministrando a respeito, Senhor amado, do apóstolo Paulo. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer discernimento, sabedoria e entendimento sobre as nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer paz, tranquilidade a cada coração, a cada mente. Senhor, sopra agora
todo o peso desse dia, dessa semana. Senhor, essa semana tem sido tão oprimida por causa das eleições. Quantas palavras pesadas nós ouvimos, quantas coisas ruins nós vimos, Senhor. Mas, ó Pai, eu te peço agora, passa o sangue do teu Filho Jesus nesta hora, limpando, Senhor, e sopra pelo teu Espírito, Senhor amado, todo o mal, todo o peso, toda a carga. Em nome de Jesus, sai agora e que venha a graça do Senhor, que venha, Senhor amado, a tranquilidade do teu Espírito, que venha, Senhor amado, ó Deus, o refrigério em cada coração. E, Senhor amado, que o nosso espírito esteja atento para o alimento que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, queridos. Antes de nós começarmos propriamente a palavra, nós vamos estar lendo de Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, de 1 até o 31. Mas nós vamos fazer isso de uma maneira ordenada. O Senhor me deu 3 partes nessa passagem. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos fala sobre a conversão de Paulo. Amém? E a conversão de Paulo é algo tremendo, maravilhoso, que tem ensinamentos muito profundos para a igreja e para as nossas vidas. E eu particularmente, eu sempre gosto de fazer essa divisão. Então, nós vamos ler em 3 partes. A primeira parte é o encontro, a segunda parte é o chamado e o preparo, e a terceira parte é o reconhecimento e o envio. Amém? Então, a primeira parte é Atos capítulo 9, dos versículos 1 ao 9. Mas antes de nós começarmos, eu queria tirar uma dúvida aqui do coração dos irmãos, que eu sei que muitas pessoas pensam assim e têm essa dúvida, porque já me perguntaram muitas vezes isso. Antes da conversão do apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo. Depois Deus mudou o nome dele. Correto ou errado? Errado. Errado. Paulo nunca teve o nome dele trocado. Saulo nunca teve o nome dele trocado por ninguém. Saulo sempre foi Paulo e Paulo sempre foi Saulo. A razão por que Lucas passou a usar o nome de Paulo quando ele escrevia Atos dos Apóstolos foi quando ele começou a ser reconhecido como Paulo, quando ele foi chamado para ministrar aos gentios. Por quê? E isso é muito importante, muito interessante. Saulo, ele nasceu aonde? Em Tarso, na Cilícia, que era o quê? Uma província romana. E ele, como nasceu ali, ele era filho de uma família judaica, ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu, e era um fariseu dos bons, viu? Entre todos os aprendizes que haviam, ele era o melhor das 48 sinagogas que tinham naquela província, querido. Naquela época, ele foi ensinado, professor dele era Gamaliel, um dos homens mais conceituados com relação a conhecimento do Torá. Paulo, ele teve a sua vida de ensinamento maravilhosa na presença de Deus. Paulo cria em Deus. E olha só, ele crescia como um homem sábio, destacado, ele era membro do Sinédrio, que era, na verdade, uma espécie de assembleia legislativa da época. Eles determinavam as coisas que iam acontecer. Então, Paulo não era qualquer pessoa. Paulo era um homem sábio, letrado, aprendeu aos pés de Gamaliel. Não era alguma pessoa comum, um soldado que gostava de matar todo mundo. Não era isso. Paulo, ele era um homem que guardava a palavra. Amém?
E a palavra para ele, na época, era o Torá. E ele tinha o coração firme nas leis e naquilo que ele cria e que ele fazia. Por isso ele fazia. E veio ao meu coração uma coisa. Muitas pessoas têm muita sinceridade naquilo que elas fazem para Deus, achando que estão fazendo para Deus. Nós vemos aí os muçulmanos, nós vemos os radicais, os terroristas, que têm uma ideologia, e muitos acham que estão fazendo para Deus, e eles vão, até a vida eles dão, por causa daquilo, por causa daquela lei, por causa daquilo que eles creem, que eles são ensinados. E Paulo era assim, ele era um devoto da palavra de Deus, ele era um homem crente em Deus, ele cria no Torá, ele cria no Velho Testamento, ele cria nos profetas, e ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele cria. Vamos ler então. Atos 9, do versículo 1 ao 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, que ele os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: És tu, Senhor? És tu? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, porém, nada. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? Paulo teve um encontro poderoso com aquele que ele perseguia, que ele não conhecia. Amém? E é pelas próprias palavras dele que ele faz declarações que, quando nós ouvimos isso que Paulo falou, nós vemos a intensidade e a profundidade daquilo que aconteceu naquele caminho de Damasco. Não foi só uma luz, não foi só um encontro. Deus estava marcando ali uma era. Deus estava determinando uma era para a igreja. Algo estava acontecendo no mundo espiritual que eles não sabiam, eles não podiam entender, nem Paulo, mas Deus estava marcando a igreja para um propósito maravilhoso naquele momento e naquela situação. Se nós formos ver aquilo que Paulo fala, bom, a princípio, quando a gente lê, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte. Você imagina alguém respirando ameaça de morte? Imagina a raiva, a ira que tinha no coração de Paulo com respeito aos cristãos. E tem mais. Olha o que diz Atos 22, 20. Eu acho que vai por ali. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Ele estava presente no martírio de Estevão.
ele estava ali consentindo, porque ele era uma autoridade romana. Além dele fazer parte do Sinédrio. Se ele dissesse, para com isso, não vão matar o Estevão, apedreja, mas não mata, eles não poderiam matar. Mas ele disse, ele falando com o Senhor, ele disse, Senhor, eu estava lá, e eu consenti com a morte do teu servo Estevão. O meu coração não conhecia a verdade. E olha o que diz Atos 26, 11. Ele mesmo declarando, ele diz, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Imagina ele obrigar a pessoa a blasfemar contra Deus. Isso a gente só vê em países terroristas, comunistas, em que as pessoas não aguentam ouvir o Evangelho e querem porque querem que você confesse contra Deus. E era o que Paulo fazia. Enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui. Um coração malvado. Aí você fala, mas pastor, como é que um homem desse podia amar a Deus? Queridos, ele fazia tudo isso porque ele cria que estava agradando a Deus. Porque ele não tinha conhecimento da verdade de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo aquilo que aconteceu no caminho de Damasco? Quem era esse homem? E olha, tem mais. Em 1 Timóteo 1,13, ele disse, a mim que antes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas eu alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Queridos, quando uma pessoa tem um encontro com Cristo, algo acontece, de verdade. Quando nós temos um encontro com Jesus, pode ter certeza que é uma trombada pior do que Fenemê. Porque se você está igual Paulo, a queda do cavalo vai ser grande. Vai ser grande. Mas uma coisa eu te digo, o levantar de Deus vai ser maior. Amém? A quem muito se perdoou, muito se amou. Amém? Glória a Deus. E eu vejo nessa passagem, nesse momento em que Paulo tem essa visão e ele é rodeado por essa luz, que era uma luz tão intensa que ninguém via. Eles só ouviam, os companheiros dele só ouviam o que Paulo falava e que Jesus falava. E só de ouvir eles já ficaram apavorados. Mas Paulo, ele teve a visão, e olha que coisa incrível. Paulo tinha tanto amor a Deus, que ele, a primeira pergunta dele, és tu, Senhor? És tu, Senhor? Como quem diz, olha, é o Deus que vai falar comigo. Mas o que ele ouve? Sou eu, Jesus Cristo, aquele que tu persegues. Nesse momento, queridos, eu creio que Paulo deve ter ficado mais perdido do que cego em tiroteio. Porque quando ele levantou, quando ajudaram ele a levantar, ele já devia estar num êxtase tremendo, porque aquela luz era a presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus falou com ele.
Meu irmão, quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida e Jesus fala com você, para com isso. É unção total. Você esquece até onde você está. Você não sabe nem aonde você está. E eu te digo isso porque isso já aconteceu comigo. Quando desce a unção, quando o Senhor começa a falar com você, tudo ao teu redor some, porque só fica o Senhor. Porque quando o Senhor fala, Ele quer que você escute. E quando é para você, é você que vai escutar. Mas Paulo estava ali naquela situação. E quando eles levantaram, ele estava cego. Cego. Não conseguia enxergar nada. E era um tratamento de Deus para a vida dele. Naquele momento, Deus estava fechando os olhos dele, como quem diz assim, agora, tudo que você está vendo, tudo que você curtia, tudo que você queria, acabou. Agora é você e eu. É nós aqui, porque eu vou falar no teu espírito. E a coisa foi tão forte, que Paulo jejuou 3 dias, não comia pão nem bebia água. De tão forte que foi aquela experiência na vida dele. Ele não tinha a mínima ideia do que estava para acontecer. Ele só sabia que ele teve um encontro com Jesus Cristo naquela estrada. E algo aconteceu com ele. Algo mudou a vida dele. E eu creio que naqueles 3 dias que ele estava ali, sem enxergar, o Espírito Santo estava ministrando a vida dele. O Senhor estava falando com ele, ministrando o seu coração. E tudo aquilo que ele tinha como verdade começou a cair por terra. Porque ele estava vendo uma verdade maior do que aquela que ele lutava e dava vida. E queridos, quando nós estamos em Cristo, Ele é a maior verdade que você tem na tua vida. Não há verdade maior. Aleluia! Pode vir seita que for, pode vir macumba que for, pode vir o que vier, Jesus é maior. Jesus é maior. O meu Cristo é maior. E se ele tiver que derrubar do cavalo, ele derruba, até do carro. Mas Paulo se encontra nessa situação. E aí nós entramos na segunda parte, que é o chamado e o preparo. Atos 9, dos versículos 10 ao 19. Acharam? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está o quê? Vê a índole de Paulo. Depois de tudo que ele passou. Cego. Sem comer 3 dias, sem beber 3 dias. O homem está orando. Ele era um homem de oração. Paulo era um homem realmente que cumpria as leis. Ele ia na sinagoga, queridos. Ele participava de todos os ritos judaicos. Ele jejuava. Ele tinha um princípio espiritual. Mas ele não conhecia aquele que veio para completar tudo aquilo que ele lutava e que ele buscava. E agora ele encontra. E o que acontece? Aleluias. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Paulo está orando e Deus mostrou para ele. E Deus está falando para Ananias: vai lá porque Paulo está orando e eu já mostrei para ele que você vai lá
e você vai impor as mãos sobre ele e vai orar por ele. Paulo conhecia Ananias? Ananias conhecia Paulo? E como tremia. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse para ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi. Aleluias, aleluias. O maior problema de um fariseu era o batismo. Transformação completa. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha que incrível. Ananias recebe uma ordem de Deus. Ananias era também um servo que estava ali em Damasco, louvando ao Senhor. Talvez a igreja escondida, porque estavam sendo perseguidos, todo mundo sabia que Paulo tinha ido para lá para prender todo mundo, estava todo mundo com medo. Mas aí Ananias recebe a palavra do Senhor. Ananias, vai lá, porque na rua direita tem um camarada lá, que o nome dele é Saulo. E ele, eu tenho um plano para a vida dele. Eu tenho um plano para a igreja. Vai lá porque ele está orando. E eu já mostrei para ele que você vai lá e você vai orar por ele. Ele já está te esperando. E Ananias, a primeira reação de Ananias foi: Senhor, você está me botando aqui numa saia justa, Senhor. O cara é o cara que veio para matar, para levar todo mundo preso. E o Senhor me manda ir lá. Senhor, pensa direito. Eu vou acabar igual Estevão. Mas ele falou: não vai, porque eu tenho um plano para esta vida. Eu tenho um plano, um propósito para a vida dele. Ele é um servo amado. Amém? Queridos, pode ser quem for, pode ser o bandido que for, pode ser o cara mais errado da face da terra, mas quando Deus tem um propósito, não tem o que impeça Deus de abençoar. Amém? E o que eu quero dizer para vocês é que a palavra de Deus não fala isso, mas nós sabemos o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi preso. A igreja entrou em oração. Amém? E o que aconteceu? Deus ouviu. Eu, no meu coração, na minha teologia maiquiana, eu acredito que a igreja estava orando incessantemente pela vida de Paulo, porque ele era um terror, gente. Você imagina que nós estamos aqui na igreja, de repente entra um cara babando, louco, está todo mundo preso, vai todo mundo para a cadeia, e sabe-se lá se vai viver.
Vamos logo, vamos logo. Era assim que era. Mas Deus tinha um plano e tinha um propósito para a vida de Paulo. E a igreja orando, Deus ouviu e falou: não tem para ninguém, esse eu vou trazer para mim. E eu gosto de Deus, é a picardia de Deus. Eu gosto de Deus, porque Deus faz umas coisas que é para falar assim, aqui ó, é esse aqui, é o pior. É aquele que ninguém acredita. É aquele que esse vai dar a vida. Eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo na igreja, quando eu estava pastoreando uma igreja no Jabaquara. Nós tínhamos uma igreja, praticamente acho que tínhamos 400, 500 pessoas nessa época. E eu tive que mudar toda a estrutura da igreja. Eu tive que trocar o departamento financeiro. E aí tinha um irmão que tinha se convertido e estava dando testemunho, um menino muito bom. Só que ele se converteu porque ele era bandido, assaltante de banco e ladrão. E eu estou orando, pedindo para o Senhor, Senhor, quem que eu posso colocar como tesoureiro da igreja? Quem que eu posso... Aí vem no meu coração, fulano. Eu pensei, é mesmo, né, Senhor? O melhor cara para botar aqui é o cara. Assaltante de banco, ladrão, o cara vai cuidar de tudo direitinho. E é um testemunho de vida dele. Quando eu falei isso, queridos, Paulo apareceu na porta lá. Queriam me matar. Não pode, que isso, cara. Eu falei, gente, se eu não crer naquilo que Jesus fez na vida dele, eu não posso crer na tua conversão, na minha conversão, porque quem faz a obra é Jesus. E se ele pisar na bola, eu perdoo. Você é maluco, não pode, não vai, não sei o quê. Aí chegou no ouvido do meu chefe, Estevão. Chama o Mike aqui. Ela vou eu lá. Chego lá, ele olhou para mim. Primeira coisa que ele falou quando eu entrei: você está louco? Eu falei, por quê, Estevão? Tu vai botar de tesoureiro da igreja um cara que é bandido, teve preso porque é ladrão, assaltante de banco. Eu falei, ué, melhor pessoa que tem para estar lá. Ele olhou para mim e falou assim, você está falando isso de coração? Eu falei, estou. Você crê nisso? Eu falei, Estevão, se eu não crer na salvação, eu vou crer no quê? Ele falou, pode ir embora, eu deixo o cara lá. E ele ficou. E sabe o que aconteceu? Foi... Quase. Foi um dos melhores tesoureiros que nós tivemos em toda a história da igreja. Porque ele era fiel. O tesoureiro anterior sempre faltava uma coisinha. Você ia perguntar, ele falava, foi um trocado, não sei o quê. Eu usei para comer, eu usei para isso, eu usei para gasolina. Ele vinha tintim por tintim. Falava assim, está aqui, aqui. Com a planilha de custo, com a planilha financeira. O homem era convertido. Quando alguém se converte verdadeiramente ao Senhor, queridos, você pode ter certeza que aquela vida está nas mãos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Aqui nós vemos uma situação interessante. Deus já fala qual é o chamado de Paulo. Já diz para ele, olha, ele é o meu servo que eu escolhi para levar a minha palavra aos gentios, para os judeus, para aqueles que não creem. Deus já estava preparando o caminho da igreja. Queridos, com a perseguição, a igreja espalhou. E ela espalhou
só dentro do cubículo ali, Samaria, Judeia, tal. A igreja precisava abrir fronteiras. Quem que poderia ir? Tudo judeuzão. Gentil não suportava ver. Tinha que ser alguém que pagasse o preço e tivesse autoridade, tanto espiritual quanto autoridade física naquele momento. Porque não adiantava ser só alguém que tivesse autoridade espiritual, porque eles já tinham, Pedro já tinha, mas Pedro não tinha acesso. Mas Paulo, ele era romano, aleluia! Ele era hebreu, mas era romano. Deus já tinha preparado, desde o nascimento dele, aquele momento, porque Deus ia usar Paulo poderosamente para levar a palavra de Deus. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você não saiba, mas eu quero te dizer de todo o coração. Você tem algo em você que Deus te deu, que faz a diferença entre todas as pessoas que te cercam. Deus tem um propósito para a tua vida. Você é um Paulo na mão de Deus. Há um propósito de Deus, tem algo em você que te diferencia dos outros. Basta você ir até o Senhor. Senhor, o que tu queres de mim? E Deus vai te dizer. Tem gente que sabe. A irmã canta. Vai encantar, glória a Deus. Deus vai usar, vai abençoar, vidas vão ser salvas. O irmão toca. A pastora eles prega, é uma pastorzona, maior coraçãozão. Queridos, cada um de nós tem algo em nós, e talvez você não saiba, mas eu vou te dizer, está aí. Está aí, porque no dia que você nasceu, Deus determinou a tua vida. Amém? Só dependia de você vir para o caminho ou não. Amém? E você veio. E se você veio, há um propósito de Deus para você. Nem que seja para ganhar os teus filhos para Jesus. Nem que seja para ganhar a sua família para Jesus. Nem que seja para você pregar no teu trabalho. Nem que seja para você ser um ajudante da igreja, um dizimista na igreja. Mas há um propósito de Deus na tua vida e Deus vai te usar poderosamente para realizar o propósito dele. Aleluia! E nós vemos que ele teve um preparo. E é o preparo que todos nós precisamos. Queridos, sem esse preparo, não tem como você encarar o teu ministério. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele precisava daquilo que era a verdade de Jesus Cristo. Amém? Jesus disse, eu vou, mas eu vou mandar um Consolador, porque Ele vai estar com vocês, e vocês vão perpetuar a obra que eu comecei aí. Isso é a igreja, aleluias, mas vocês vão precisar fazer o que eu fiz, para fazer melhor ainda, e para isso, vocês precisam do Espírito Santo. Você entende por que você precisa do Espírito Santo? Você entende por que você precisa dos dons espirituais? Você entende por que você precisa se abrir para ouvir a voz do Senhor, para ouvir Jesus? E queridos, nesses tempos que nós estamos vivendo, Deus está falando. Deus está falando. Deus está dando sonhos, Deus está dando visões, Deus está usando homens e mulheres em profecias, Deus está usando as vidas para orar pelos enfermos e eles serem curados, porque essa é a obra que Jesus morreu na cruz para realizar, na tua vida, na minha vida e na igreja. Mas nós precisamos do Espírito Santo, todos os dias das nossas vidas. Eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje tem testemunho, oh, glória a Deus. Todo dia de manhã eu saio com o meu cachorro. E eu ando com ele, vou orando. Tem hora que ele que me leva, porque eu estou falando em língua, estou cantando, e ele que vai indo. Mas nesse dia, já tem algum tempo, eu senti alguma coisa no meu coração.
algo começou a me perturbar. E eu estava andando com ele, ele ficou inquieto também, e algo começou a me perturbar. Queridos, eu ouvi isto claramente nos meus ouvidos. Para, não atravesse, fique quieto, parado. Gente, quando o Senhor fala contigo, nesses termos, estremece. Eu parei. O cachorro parou e sentou. Eu estava na porta de um condomínio. Não passou um segundo que o Senhor falou para mim parar. Um carro saiu, o outro veio, se bateram, chocaram e vieram os dois direto para onde eu iria estar. Eu ia estar naquele lugar, naquele momento, frações de segundo, se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor e parado. Olha, eu me arrepio todo. Eu olhei para o meu cachorro, ele olhou para mim como que dizia assim, caramba! Gente, o carro passou assim, triscando. Na hora, eu botei a mão na cabeça e falei, Pai, eu ia estar no meio. Era eu e o cachorro para o beleléu. Eu passei, eu estava tremendo, eu fechei os olhos e eu falei, Pai, obrigado, 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 Jesus, obrigado, obrigado. Passei até mal, o coração até disparou. Eu voltei para casa, acho que eu estava branco. Mas, queridos, quando Deus fala conosco, Ele fala no teu espírito. Amém? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É a condição para eu viver aquilo que Jesus declarou. E, queridos, por favor, entenda. Daqui para frente, eu venho pregando isso já há quase um ano. Daqui para frente, quem não viver pela fé e pelo Espírito, vai estar numa dificuldade, porque o Senhor vem avisando e vem falando. É tempo da minha igreja levantar em fé e no poder do Espírito Santo. É tempo da minha igreja se levantar. É tempo, eu estou trazendo um mover. Eu escuto isso de tudo quanto é pastor do mundo inteiro. Deus está avisando a sua igreja. Deus avisou Ananias. Ananias, vai. Ananias questionou, mas Deus falou para ele, vai, mesmo sendo perigo de vida para você. Vai. E eu quero te dizer uma coisa hoje. Vai no Espírito, custe o que custar. Não olhe para as palavras do inimigo, para as pessoas que te cercam, para aqueles que não creem, para aqueles que falam não pode, não dá, você é muito crente, você é muito aquilo, as dificuldades, queridos, Deus está mandando ir, e se Deus manda ir, pode ter certeza que Ele vai te cobrir, Ele está contigo, Ele vai à frente, e Ele vai estar em todo o tempo, abrindo o caminho para você, e fazendo prevalecer a palavra dEle. Amém? Há um chamado de Deus para a igreja. Há um chamado de Deus para nós. Em nome de Jesus. Já estou terminando. Gálatas 1, 15 e 18 diz assim. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro
e permaneci com ele 15 dias. Paulo está declarando o que passou com ele depois daquele momento. Ele foi para longe. Ele ficou praticamente quase 10 anos longe. Depois voltou para Damasco, mais 3 anos, até que ele fosse encontrar com os apóstolos. Por quê, queridos? Porque quem tinha chamado ele não foi Pedro. Quem chamou ele não foi igreja. Quem chamou ele não foi pastor. Quem chamou ele não foi uma religião. Quem chamou ele foi o Senhor. E Paulo entendia que ele precisava ter comunhão com o Senhor Jesus. Ele precisava conhecer mais do Espírito. Ele precisava sentir mais do Espírito. Ele precisava ter mais a presença de Deus na vida dele. Por isso ele se retirou. Por isso ele determinou na vida dele: eu vou buscar o Senhor. Eu vou ficar buscando o Senhor. Quando eu estiver realmente fortalecido, então eu vou voltar e eu vou fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que é pregar aquilo que eu creio. E Deus fez isso na vida de Paulo. E eu quero dizer para você que tem muitas vezes que nós precisamos parar e entrar na presença de Deus para ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes, o muito trabalho, ou o nosso trabalho secular, ou a nossa vida espiritual na igreja, ela se torna monótona. Perdão. Ou se torna uma rotina. E nós perdemos muitas vezes a visão do alvo. Perdemos muitas vezes a nossa capacidade de ouvir o Senhor. Porque o mundo e as suas atrações muitas vezes confundem as nossas vidas. E há um momento em que você precisa tirar um tempo para você e para Deus. Você tem que ter um tempo para você e para Deus. Escuta o que eu estou dizendo. Não é nós para Deus, você e Deus. Amém? E isso com jejum, oração, cântico, mas você e Deus. Você precisa ter essa intimidade com o Senhor. Você precisa buscar essa intimidade com Deus. A igreja precisa aprender a ter intimidade com o seu Senhor, a despeito de qualquer coisa. E para isso, você tem que buscar. Seja todo dia, seja de 2 em 2 dias, uma vez por semana, mas você precisa estabelecer: eu tenho esse dia, eu tenho esse momento, eu tenho essa hora que é só para mim e para Deus. E eu vou buscar e eu vou ouvir Deus falar. E querido, eu vou te dizer, quando você tomar essa atitude, você vai ficar impressionado como Deus fala com você. Mas nós precisamos ter. Não importa quem está te cercando, não importa a família. Queridos, mas eu faço comida de manhã. Não tem problema. Deus vai preparar tudo para aquele momento. Você está só você e Ele. Amém? E para terminar, Atos 9, do 26 ao 31, reconhecimento e envio. Amém? Versículo 26. Eu já até perdi aqui. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos. Porém, eles o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. E que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso.
a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Você crê que essa igreja vai crescer? Ela vai crescer em número, ela vai crescer na unção e ela vai crescer no poder. Você pode escrever isso no teu livrinho de oração. Mas o que eu quero te animar aqui é que Deus nunca vai deixar você sozinho no barco. E sabe o que mais? Deus vai sempre enviar um Ananias e um... Quem? Como é o nome dele? Quem levou ele para os apóstolos? Barnabé. Vai ter sempre um Barnabé e vai ter sempre um Ananias, que vão te levar, que vão te ajudar, que vão te mostrar, que vão abrir porta para você, que a coisa vai acontecer como você nunca viu na tua vida. Porque quando você está no caminho do Senhor, quando você está no propósito de Deus, quando você está fazendo aquilo que determinou Deus para a tua vida, Deus manda ajudadores, amém? Deus manda ajudadores, os ajudadores vão vir, aqueles que vão te ajudar a caminhar vão vir, aqueles que vão abrir as portas para você vão vir, ainda que tenham medo de você, ainda que possam estar se tremendo de medo por você, porque você pode ser o melhor, ou isso ou aquilo, não tem problema. Deus vai preparar um Barnabé para levar você lá, para que você entre e seja bênção, porque quando Paulo chegou junto com os discípulos, a festa estava completa. Aleluia. Era pregação para tudo quanto é lado. Em nome de Jesus, vidas eram salvas todo dia, vidas eram acrescentadas à igreja todo dia. Não era por causa de Paulo, mas era porque a unidade que Deus queria para a igreja estava completa em nome de Jesus. Quando se completar na tua vida, você pode ter 80 anos, querido, mas você vai viver, você vai viver, você vai viver aquilo que Deus quer completar na tua vida em nome de Jesus. Amém? E Deus vai levantar os Ananias e os Barnabé para te levar em segurança em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Não há nada melhor do que ter segurança no nosso coração com respeito ao Senhor. E segurança você só tem com experiência. A experiência gera fé. E quando você tem experiência que gera fé, você crê no impossível. Nós precisamos crer no impossível. Para o mundo daquela época, Paulo se converter. Impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do... E Ele fará o impossível por você. Você crê nisso? Você está disposto, como Paulo, lutar pelo Evangelho? A ser realmente sal e luz nesse mundo, no teu bairro, no lugar onde você mora? Queridos, é momento da gente começar a abrir a boca e começar a falar do amor de Deus, dos milagres do Senhor, da presença de Deus na vida das pessoas e para as pessoas que nos cercam. Se você colocar um propósito no teu coração hoje, sexta-feira que vem eu vou vir com uma pessoa, porque Deus vai me levar a essa pessoa. Deus vai preparar um Barnabé, um Ananias para te ajudar a chegar lá. Se você determinar isso no teu coração, Deus vai realizar. Quem está disposto a encarar essa? Em nome de Jesus. Então eu vou orar. Eu vou orar
Porque a maior experiência que nós podemos ter na nossa vida com o Senhor é de ver uma vida salva. E é a maior alegria do coração de Deus. Amém? Eu sempre digo para o Senhor, Senhor, eu não quero chegar em cima e o Senhor perguntar para mim, cadê? E eu abri minha mão, está vazia. Eu sei que já tem muitos, mas eu quero mais, Senhor. Porque o Senhor não me tirou do inferno. O Senhor não me resgatou do inferno. Simplesmente para mim ver a banda passar. O Senhor me resgatou do inferno. Para que eu possa levar a Tua palavra. Por onde quer que eu vá. Em nome de Jesus. Você está disposto? Então nós vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eu sei que, Senhor, nós estamos passando lutas tremendas, situações no mundo inteiro e principalmente na nossa vida, nas nossas famílias, Senhor, com tudo isso que está acontecendo. As pessoas estão assustadas, as pessoas estão arredias, Senhor. Mas, ó Deus, eu sei que se nós orarmos agora aqui a Ti, Senhor, como estamos fazendo em nome de Jesus, que o Senhor vai preparar uma vida para cada um que está aqui, para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra do Senhor, através dos Teus servos. E eu te peço agora, Senhor, eu sei que para muitos é um milagre, mas, Senhor, eu creio nos Teus milagres. Eu creio que o Senhor pode dar palavra, o Senhor pode despertar, o Senhor pode, Senhor amado, levantar com ousadia os Teus filhos, até para orar no meio da rua pelo paralítico e eles levantar e sair correndo. Eu creio, Senhor amado, na Tua palavra. E eu creio no Teu povo que está aqui, Senhor amado, desejando essa bênção em suas vidas. Assim como o Espírito Santo veio sobre Paulo, venha sobre cada vida aqui nessa noite, renovando, restaurando, Pai, e trazendo um novo foco, um novo desejo, Pai, ardendo em cada coração, de ver essa igreja repleta, cheia de vidas consagradas ao Senhor. E se depender de nós, Senhor, custe o que custar, nós queremos ser servos e usados. Por isso, essa semana eu te peço, Pai, que o Senhor possa atrair uma vida a cada um que está aqui, e que eles possam ser instrumentos da Tua mão, de salvação, para essa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu creio em Ti, Senhor, e eu já te agradeço, porque eu já vejo a multiplicação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias, queridos. Que Deus te abençoe. Os nossos irmãos que estão assistindo. É uma bênção nós estarmos na presença de Deus. Receba a bênção final da nossa pastora em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Mike. Que palavra maravilhosa. Queridos, em nome de Jesus, eu quero falar uma coisa que estava o Senhor ministrando ali no meu coração. A gente nunca sofreu perseguição, nós vivemos num país livre. O simples fato de pensar que uma decisão, política vai gerar uma perseguição, já está deixando um monte de cristão fraco na fé, desistindo, andando para trás, falando Deus não está ouvindo a oração. Por que está chegando nesse ponto? Tem muitos cristãos que estão desanimados. E nós temos que nos fortalecer. Porque se essa perseguição chegar mesmo, como é que então vai viver? Esses aí já era, porque antes de chegar já está tudo capenga. Então nós temos por obrigação de alcançar essas vidas, de falar do amor de Deus para essas pessoas, não estou nem dizendo de gente que não conhece Jesus, que amém, que o Senhor envie, mas se você conhece alguém, liga essa semana, fala, eu estou ligando para orar com você, eu quero só orar com você,
para fortalecer a fé. Quantas pessoas tem acontecido, que eu tenho orado, que tem na live, que tem buscado, sabe, que a gente começa a falar, fala, pô, estou me sentindo melhor, eles precisam de uma palavra. E em nome de Jesus, nós temos a unção que estava sobre Paulo, porque o Espírito Santo é o mesmo. Ele derramou esse poder na vida deste homem. E glória a Deus, por causa dele estamos aqui hoje, né? Por causa de Paulo, os gentios foram alcançados e estamos aqui hoje. Glória a Deus. Então, como o pastor falou, será um mês de estudos sobre os ensinamentos de Paulo. Que você abrace esses estudos, se alimente e viva em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por essa palavra tão maravilhosa do teu altar por nós. Senhor, nós declaramos sobre a vida do pastor Mike, Senhor, a unção dobrada de tudo aquilo que ele já viveu até hoje. Senhor, que ele seja, Senhor, renovado, encharcado dessa unção, para ele fazer muitas vezes mais do que o Senhor já tem feito na vida dele e que ele tem feito através do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada um aqui também, recebe dessa unção, recebe da unção que desceu sobre Paulo, que o capacitou. Jesus falou a Ananias, vai falar com Paulo, porque importa que ele saiba o que é sofrer por amor a mim. E nós, quando recebemos a unção, é que nos capacita, ainda que passar por sofrimento, por amor a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, abençoamos, ó Deus, esta noite, esse tempo, a vida de cada um, e pedimos, Senhor, que tu nos mantenha em pé durante esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, você do Brasil recebe a bênção também, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um bom fim de semana.